Aleluia, glória a Deus, boa noite a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês, sejam todos bem-vindos na casa do Senhor. Aqui é o seu lugar, aqui é a sua família, Sal da Terra, Parque Flamboyant, amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, na tua presença nós continuamos com alegria e privilégio de estarmos na tua presença, na tua casa, em um culto público, e aqui nós estamos ofertando as nossas vidas. Senhor Jesus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, venha quebrar paradigmas, venha quebrar uma mentalidade corrompida, que o Senhor possa ser sobre nós, sobre todas as coisas, todo pensamento, toda forma, todo interesse, caia por terra em nome de Jesus, e que a gente possa, Pai, viver na tua plenitude, na tua dispensação, perante a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus por tudo. Esse domingo é um domingo um pouco diferente. Ele é conhecido tradicionalmente como um domingo de Ramos. Qual é esse conceito, domingo de Ramos? Às vezes você fica meio perdido, porque vê igrejas comemorando, celebrando, e às vezes você se pergunta, mas eu, enquanto crente, eu posso? Será que eu, enquanto protestante, eu posso? Não só pode, como deve. Quando a gente entende sobre isso, a nossa vida, ela cumpre aquilo que é o propósito em qual esse dia significa. Foi um início, triunfo de uma vida vitoriosa de Cristo Jesus, cumprindo já uma promessa que vinha desde o Antigo Testamento. E quando a gente fala sobre isso, às vezes a gente se perde naquilo que é bíblico. Eu gostaria sim muito da atenção de vocês, para que a gente pudesse falar e você pudesse compreender, para que você também não perdesse aquilo que é um raciocínio que eu quero trazer aqui para vocês. Vamos abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 11, onde nós vamos estar lendo a partir do versículo 1, daquilo que o Evangelho de Marcos, ele nos traz. Marcos, para quem não sabe, era um homem conhecido como discípulo do discípulo. Era um homem do qual ele era um pouco afoito, diferente dos outros, aqueles que escreveram os evangelhos. Marcos, ele era muito categórico naquilo que ele queria propor. Então ele vinha, falava e não dava brecha, e no mesmo momento ele mudava já de assunto. Você vai ler o livro de Marcos, você vai às vezes perguntar, mas cadê o final dessa história? O final está aí. Então ele coloca o ponto e já pula para outro assunto. Então ele tinha isso, tanto é que ele era bem preciso, que ele foi o primeiro evangelho, obrigado, coisa linda, ele foi o primeiro evangelho a ser escrito, o evangelho de Marcos. Não esqueça disso, tá bom? Porque se a gente entende isso, a gente vai entender o porquê que Deus trouxe essa informação no livro de Marcos. Capítulo 1 diz o seguinte: quando se aproximava de Jerusalém e chegando em Betfage e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhe: vão ao povoado que está diante de vocês, logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarre-nos e tragam-nos aqui. Se alguém perguntar, por que vocês estão fazendo isso? Diga-lhe, o Senhor precisa dele e logo devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado no portão. Enquanto o desamarrava, alguns dos que ali estavam lhe perguntaram: o que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os 2 discípulos responderam com
Jesus lhe tinha dito, e eles o deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos entenderam o seu manto, pelo caminho. Outros espalhavam ramos que haviam cortado no campo. Os que iam adiante dele e os que seguiam gritavam: Hosana, bendito os que vêm em nome do Senhor, bendito o reino vindouro, que o nosso pai de Davi, Hosana das alturas. Jesus entrou em Jerusalém e seguiu-se ao templo, observou tudo à sua volta e, como já estava tarde, foi para Betânia com os 12. É uma leitura às vezes longa, mas com muita informação no sentido daquilo que representa o domingo considerado. Poderia receber outro nome. Esse nome não é o mais fiel, mas é um nome do qual pegou um domingo de Ramos. Quando a gente vai para a história, nós temos que entender alguns conceitos que a palavra nos traz. E dentro desses conceitos, a gente tem que entender que que Marcos, quando escreve o seu livro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, a gente não vai ver isso em nenhum outro livro do Evangelho, um confronto muito direto com o diabo. Marcos, ele tinha essa provocação, uma forma direta de buscar a solução independente das circunstâncias. Então, Jesus colocou aqui uma condição para que viesse a trabalhar em busca desse jumentinho. O interessante é que em qualquer tradução, qualquer Bíblia, você vai ouvir essa palavra jumentinho, para dar a entender, e que de fato é o objetivo, que o jumento não é um animal dócil e nem para montaria, e sim para carga. Não é nenhum alazão, nenhum cavalo, onde reis montavam, onde pessoas tinham de estima, era imponente. Mas não, o jumento já é um animal de difícil monta. E quando fala jumentinho, é porque ele era um filhote e não tinha nunca sido montado, mostrando mais uma vez a autoridade que Jesus tinha sobre os homens e sobre os animais. Tudo isso aqui comunica aquilo que é o nosso Jesus. Agora, falando sobre a história de todo esse conceito, quando Jesus está entrando em Jerusalém, quando a gente vai entendendo tudo aquilo que norteava aquela época, a gente vai surpreendendo com tudo aquilo que já estava proposto a vir acontecer. Não foi nada ao acaso. Vamos lá, um pouquinho antes, a gente vai ver um conceito muito interessante. No livro de Marcos, num capítulo um pouco adiante, que é o capítulo 10, a gente vai deparar com uma situação muito interessante, que Jesus trazendo uma inquietação para os seus discípulos. E nesse momento, onde Jesus fala aqui no capítulo 10, eu vou tentar resumir para a gente não precisar ler. Jesus, ele chega para os seus discípulos, ele diz o seguinte: olha, nós vamos
para Jerusalém. Quando ele fala isso, os seus discípulos ficam todos assim, afoitos. Por quê? Está chegando o momento onde Jesus será confrontado por um estado, e esse estado chamado Roma, onde Roma era governado por um rei chamado, quando esse reinado, ele era governado por um homem totalmente corrompido pelas suas virtudes cristãs, quando Herodes, ele tem o seu governo acima de qualquer coisa, Herodes, ele era um homem que não poderia ser o rei de Roma. Herodes, ele usou da sua influência, principalmente financeira, para assumir um reinado. E com essa condição financeira de poder, que não é diferente até os dias de hoje, quem tem mais tem a tendência de mandar mais pelo poder onde foi empregado na sua condição financeira, mesmo não tendo as suas capacidades, e ele sentia o tempo todo ameaçado em todos os seus aspectos. Então vivia na cidade uma atmosfera muito grande em relação à governança de Herodes. Ou seja, mais uma vez, a política estava ali, à flor da pele, governando debaixo de poder e não debaixo de autoridade. Onde, quando a gente usa a palavra autoridade, ele enxergava em Jesus uma autoridade, mas ele não poderia reconhecer essa autoridade de Jesus, sabendo que, ao longo da história, mais de 300 homens, presta atenção, mais de 300 homens se nominava como o Messias, o Jesus Salvador, mais de 300, mas esses 300, nenhum comparava com esse Jesus que tinha todos os predicados. Ele era de uma tribo de Davi, ele era um homem que executava e fazia discípulo todos os dias, através não só do poder, que era manifesto de uma forma pública, curando, levantando paralíticos, mortos, curando enfermos, cegos e tantos outros, mas também através da autoridade. Então esse Jesus, ele era um pouco diferente. Então a ameaça a Herodes era muito grande de perder o seu reinado, porque estava chegando ali um homem onde poderia assumir um governo. Mas Herodes, ele não tinha noção de quem era de fato Jesus. Jesus, ele era um homem totalmente desprovido de qualquer vaidade, de qualquer condições que hoje nós conhecemos política. Ele não queria o poder pelo poder. Ele não queria assumir um reinado dessa terra. Mas o propósito do qual ele estava caminhando para Jerusalém era totalmente diferente. Onde essa forma dele entrar em uma cidade já demonstrava o Jesus que ele era. Com tanto poder e autoridade que ele tinha, ele se humilhando, se colocando em uma condição inferior a todos, montando em um jumentinho, para demonstrar toda a sua humildade, e as pessoas não tinham ali adereços, uma festa linda e maravilhosa, mas
aqueles que o seguiam. Mas esse Herodes, ele tinha uma inteligência muito acima da média, de saber que estava prestes a acontecer uma das maiores festas para os judeus, que é a Páscoa. E a Páscoa, ela era celebrada por todos. E essa Páscoa, ela tinha um poder de ajuntamento tão grande, que a cidade tinha por volta ali de 200 a 300 habitantes. Jerusalém naquela época juntava aproximadamente 2 milhões de pessoas. Imagina só, uma cidade que comporta 200 mil pessoas, de repente receber 10 vezes mais. Sabe a dificuldade que era para ter alimentação, ter leito. Então o movimento era muito grande. E quando Jesus estava indo em direção, ele deparou com uma situação muito interessante, que aqui em Marcos, a gente vai ter que ler para poder compreender toda essa situação, para a gente não se perder. Vamos lá. Vamos lá no capítulo 10, versículo 46. Uma folha aí atrás, né? Vamos lá. Marcos, capítulo 10, versículo 46, diz o seguinte: então, chegando a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviram, que eram Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos a repreendiam para que ficassem quietos, ou seja, em silêncio, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chame-nos. E chamando o cego: ânimo, levante-se, ele está chamando, lançando sua capa ao lado, e de um salto e pôs-se em pé, gritando-se a Jesus: o que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. E o cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, e a sua fé curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Ali, meu irmão, quando o texto começa dizendo que uma grande multidão seguia Jesus, talvez a gente imagina que Jesus estava caminhando em direção a Jerusalém. De repente um homem começa a gritar, e aquilo chama a atenção de Jesus, porque de fato Jesus, ele de certa forma, ele além de curar todos aqueles que chegaram até ele buscando essa cura, Jesus também sabia que seria um testemunho e um grito já testificando de quem era esse homem que estava indo, ou seja, Jesus, filho de Davi. Então a multidão já tinha entendido que esse homem, que era considerado o Salvador, o próximo rei, o Senhor dos Senhores, ele sim tinha autoridade para sentar no trono, porque ele era da tribo de Davi. E assim esse homem gritando, Jesus parou
E quando relata no texto que a multidão o seguia, irmãos, não é uma multidão de 100 pessoas, 200 pessoas. Os historiadores dão a entender uma média de 200.000 pessoas que estavam seguindo Jesus nesse momento. Você tem noção do que é 200.000 pessoas seguindo alguém? 200.000 pessoas. Então ele estava vindo cheio de autoridade e parando mesmo os seus, querendo calar um homem que estava em busca de uma cura. Jesus, ele nunca interrompeu a sua vocação em prol de um poder. Enquanto esses discípulos, eles estavam ali querendo que Jesus assumisse o seu poder o quanto antes, inclusive nesse mesmo livro de Marcos, nesse mesmo capítulo 10, alguns dos discípulos começaram a questionar Jesus. Jesus, quando o Senhor assumir esse governo, será que eu vou ser o quê? Eu vou sentar à direita ou à esquerda? Resumindo, será que eu vou ser ministro da Justiça? Será que o meu amigo aqui vai ser da Casa Civil? O outro meu amigo aqui vai ser da Agricultura? Ou seja, os mais chegados aqui. Será que isso acontece nos dias de hoje? E Jesus falando assim: vocês não estão entendendo o que está acontecendo nesse exato momento. Vocês não estão entendendo. Presta atenção, porque o que vai acontecer agora, literalmente vai mudar a história de toda a humanidade, de todo esse mundo. Vai mudar tudo. Isso não é sobre poder, é sobre autoridade, daquilo que eu vim cumprir aqui nesse lugar. Então os discípulos, mesmo estando próximo de Jesus, queriam corromper Jesus. Será que isso acontece nos dias de hoje? Nós, enquanto discípulos de Jesus, quantas vezes a gente tenta convencer de Jesus fazer algo que talvez ele não pensou que seria bem melhor, principalmente para mim. Será que as nossas orações estão nesse formato? De convencer a Deus a fazer o melhor para mim? E não aquilo que Ele tem sonhado, ou pensado, ou tendo um propósito muito além, lá no céu, algo que é muito acima daquilo que é terreno, que eu não gostaria de ficar assim nessa ideia muito ampla, mas eu gostaria de uma solução nos dias de hoje, agora, porque o meu problema está acontecendo. Eu tenho que entender isso enquanto igreja do Senhor, meu irmão. Aqui esses discípulos, eles estavam querendo corromper Jesus. Você já parou para pensar que a multidão que segue Jesus, nem todos são convertidos? A pergunta, ela tem que ser no particular e no secreto. Você tem que perguntar: será que eu sou convertido? A igreja do Senhor, ela é uma igreja imaculada, é uma igreja sem erro, sem dúvida. Como anda o seu coração nessa multidão seguindo Jesus? Como anda o seu coração? Você tem seguido Jesus há quanto tempo? Um dia? Uma semana? Um mês? Um ano? Ou vários anos? E como está a sua conversão? Quando você está no meio da multidão, quando você está lá no seu trabalho, quando você está lá na sua família, as pessoas reconhecem que você é um discípulo que tem autoridade ou que tem poder?
Isso, irmãos, é algo seríssimo, é algo que nós temos que entender, porque quando eu vou conversar com qualquer um da multidão, qualquer um vai me convencer do Jesus que ele serve. Mas hoje não é diferente dos tempos antigos, que muitos fazem de Jesus o seu amuleto, que fazem de Jesus o seu credo, faz de Jesus a sua lâmpada mágica, o seu Papai Noel, o seu coelhinho da Páscoa. Isso é muito sério, meu irmão. Esses homens, eles não estavam entendendo que eles estavam indo para um matadouro. Enquanto discípulos, eu sigo o meu rei, o meu Senhor. Vivendo, eu viverei. Morrendo, eu morrerei. Será que eu sou esse discípulo fiel? Ou estou simplesmente em busca do benefício? Em busca daquilo que ele pode me oferecer? Em busca desse poder que muitos têm buscado. Discípulos próximos de Jesus estavam convencendo Jesus para deixar o propósito, mas para cumprir uma missão, a missão do homem. E quando a gente volta a entender a quantidade de homens que têm convencido Jesus que ele está no caminho de morte e que ele tem que desviar, Jesus estava adiante, em busca desse homem, em busca de uma verdadeira justiça, conduzindo em prol daquilo que ele foi chamado para nessa terra cumprir, a sua morte na cruz, e viver aquilo que ele tinha como certeza. Não gerava dúvida no coração de Jesus, hora nenhuma tinha dúvida, zero de dúvida. E quando as nossas dúvidas, ela entra no nosso coração, nós temos a tendência de, infelizmente, deixar com que o meu coração seja conduzido e não o coração de Jesus em mim. A igreja de Jesus ela também passa por sofrimentos, ela passa por angústias, passa por dores, passa por momentos difíceis, passa por momentos que não são fáceis, mas todos esses momentos nós temos que mantermos fiéis ao propósito, firmes em Jesus, independente da circunstância. Nós temos que manter no caminho, na verdade, e ela é inegociável. Muitas pessoas têm negociado e têm negociado ainda com um preço muito baixo, muito baixo. Nós temos que despertar em tudo aquilo. Quando a gente olha para a história, fica fácil da gente se posicionar. Esses homens não tiveram o privilégio que hoje nós temos, de conhecer a história, início, meio e fim. Esses homens, eles estavam percorrendo a história, mas hoje nós conhecemos a história, e essa história, ela tem um final tão glorioso, que quando você vai para a palavra, você pode, vamos lá, abre em Salmo capítulo 24 aí, a gente conhece muito o 23, mas vamos lá no Salmo, o que Davi falou há muitos anos, e para a gente já encerrando. Salmo 24.
Diz o seguinte, Salmo 24: o Senhor e a terra, tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Só esse versículo a gente já podia parar por aqui. O Senhor e a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem a estabeleceu sobre os mares e firmou sobre as águas. Quem poderá subir o monte? Que monte que ele estava subindo lá em Marcos? Vamos lá. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas, o coração puro, que não recorre a ídolos e nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênção do Senhor, e Deus e o seu Salvador lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam e que buscam a sua face, o Deus de Jacó. Abram-se as portas, abra-se as portas antigas, abra que o Rei da Glória entrará. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente da guerra. Abrirá as portas antigas, para que o Rei da Glória possa entrar. Quem é o Rei? É o Rei da Glória. Quem é o Rei? É o Rei da Glória. Em tantos anos, essa profecia de Saulo estava se cumprindo lá nos evangelhos. Um homem de mão pura, um homem que não recorre a ídolos, um homem de coração puro, esse sim poderá subir ao monte, entrar na cidade do qual foi estabelecida Jerusalém, para ser ali crucificado, e no terceiro dia ele virá, ó, o versículo 10, quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Esse é o Deus que nós servimos, o Rei da Glória. Esse é o Rei que veio cumprir, não estava atrás de coroa de espinho, Ele estava atrás de uma coroa gloriosa, e essa coroa foi colocada em sua cabeça pelo nosso Pai Celestial, onde Ele reina, e reina sobre nós, reina sobre esse mundo. Esse é o Deus que nós servimos, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é acima de qualquer política, que é acima de qualquer conceito, ideologia, qualquer outra coisa, qualquer Deus de letra maiúscula ou minúscula, porque só existe um Deus, um só Senhor. Esse é o nosso Deus, que cumpriu aquilo que Ele foi comissionado, Ele foi e fez para a sua gloriosa luz. E hoje nós estamos aqui desfrutando a sua presença. Esse é o Deus todo soberano, que no terceiro dia ressuscitou e hoje reina sobre todos. Esse é o nosso Senhor, e que Deus seja louvado sobre as nossas vidas. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, é debaixo da Tua autoridade que nós hoje, Pai, podemos nos alegrar e ter, ó Pai, a certeza da nossa salvação. Porque o Senhor um dia, Pai, humildemente entrando por aquele lugar, sendo humilhado, chicoteado, sendo cuspido, tantas maldades foram feitas e o Senhor já sabia de todas elas, mas sabia que no terceiro dia o Senhor viria, e Ele viria para reinar, agora reinar não como simplesmente um cordeiro, mas como um leão feroz, tomando, ó Pai, para si toda a autoridade, porque o Senhor cumpriu tudo aquilo que foi a Ti concedido, ó Pai, ordenado pelo nosso Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem sido fiel e sempre será, porque a Tua fidelidade é o próprio Deus, é o Senhor, é a própria fidelidade. Obrigado, Pai, porque o Senhor está sobre a Tua igreja, o Senhor está sobre os Teus filhos, o Senhor está sobre nós, ó Pai. Muito obrigado
pela sua graça. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado muito mais do que nós merecemos. Muito obrigado, Deus. A tua igreja te louva. Amém.